Olá, povo de Deus, segunda-feira depois da Epifania, 6 de janeiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João 3, 22 a 4, 6 e Mateus 4, 12 a 17, 23, 25. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Temos hoje alguns temas que demonstram a insistência de João com os cristãos da comunidade contra o anticristo, contra aos que são do mundo, a necessidade de permanecer em Deus, conhecer a Deus e, sobretudo, a fé em Jesus Cristo, que veio em carne mortal para viver entre nós. Também é de suma importância termos em conta que os fiéis das comunidades joaninas se consideravam uma coinonia. Isso fica claro quando lemos em 1:3, o que vimos e ouvimos nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. É essa concepção de pertença à comunidade. Por isso, podemos afirmar, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Também é importante ter atenção quando a primeira carta de João fala do mundo. Por mundo, entende-se todos os que não aceitam que Jesus Cristo veio na carne. Inclusive, esse se torna o critério para identificar se uma profecia tem verdadeiramente a inspiração divina. Se alguém não aceita que Jesus veio na carne, identifica-se com o anticristo. Por mundo, portanto, podem ser os judeus que não aceitaram Jesus Cristo, mas podem ser também pagãos que, depois da expulsão dos cristãos das sinagogas, entraram em massa para as comunidades cristãs. Porém, os cristãos serão rejeitados tanto por judeus como por pagãos, que também se recusaram a fazer parte da coinonia, ou seja, da comunhão cristã. Um terceiro aspecto importante que nos ajuda a refletir lendo a primeira carta de João é a questão da identidade de grupo. Em tempos hostis, qualquer grupo se volta para si mesmo. E nesse contexto, os de dentro começam a debater sobre sua identidade. Na história da igreja, por diversos momentos, a igreja se sentiu perseguida, atacada e acabou se fechando
e tomando atitudes de defesa, é momento propício para desenvolvimento de teorias conspiratórias e doutrinas apologéticas. Por isso, ler a primeira carta de João nos ajuda a perceber os acertos e os erros de uma postura de defesa contra o mundo, ou seja, contra todos os que pensam diferente de quem pertence à igreja. Aqui todo cuidado é pouco, pois facilmente nos tornamos contra o ecumenismo e tendemos a fazer guetos, seitas, em defesa de nossa identidade. Mateus 4, de 12 a 17, 23 a 25. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoninhados, epilépticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Quando João Batista dizia: é preciso que ele cresça e eu diminua, adiantava o que ia acontecer mesmo. No texto de hoje, João é encarcerado e Jesus acelera sua missão. Num certo sentido, há um ponto de continuidade com a missão de João Batista, pois Jesus começa anunciando a necessidade de conversão, ponto importante da missão de João. Porém, a motivação para a conversão vem agora no foco de Jesus, o anúncio da proximidade do reino dos céus. Em Mateus, o reino dos céus tem um destaque fundamental, sendo que o centro de sua narrativa está no capítulo 13, com as 7 parábolas sobre o reino. Podemos dizer que Jesus foi o missionário do Pai, apaixonado pelo reino. Jesus, apresentado como a luz para um povo que jazia nas trevas, é a concretização da profecia de Isaías, quando este afirmava: não terás mais o sol como luz do dia, nem o clarão da lua te iluminará, porque Javé será a tua luz para sempre, e teu Deus será teu esplendor. Teu sol não voltará a pôr-se, e tua lua não minguará, porque Javé te servirá de luz eterna. Jesus é essa luz que arranca da escuridão das trevas a todos os que o procuram, enfermos de toda ordem, psíquica, física, espiritual, que na época era causa de desigualdade social. O reino anunciado por Jesus é um projeto que implica a mudança de todos os que querem segui-lo. O teólogo Pagola sintetiza em 3 atitudes fundamentais. Primeira, a compaixão deve ser sempre o princípio de atuação. É preciso introduzir a compaixão no mundo para com os que sofrem. Sede compassivos como o vosso Pai Celeste. Segundo, a dignidade dos últimos deve ser a primeira meta. Os últimos serão os primeiros. É preciso imprimir na história uma nova direção.
Terceiro, deve ser impulsionado um processo de cura que liberte a humanidade do que a destrói e degrada. Ide e curai. Um beijo no seu coração.